encerrado, eu te convido a pegar a sua Bíblia e abri-la no livro de Esther, capítulo de número 1. Leremos o versículo de número 10 ao 12 e depois leremos o capítulo de número 2, versículos de número 12 em diante. Enquanto você procura, livro de Esther, capítulo de número 1, versículo de número 10, mais uma vez nós queremos agradecer a Deus, louvar a Deus por essa oportunidade de poder estar com vocês mais um período para juntos glorificarmos ao nome do Senhor. Minha gratidão ao nosso querido companheiro pastor Silas de ter permitido nós estarmos aqui cooperando com esta igreja. Que Deus continue abençoando sua vida, lhe dando saúde, é o desejo do nosso coração. E na pessoa do pastor Silas, minha saudação a todos os pastores e obreiros que estão conosco nesta manhã. Minha saudação, pastor Luiz Davi, que nos fez o convite para estarmos aqui. Deus abençoe sua vida, sua família, no nome de Jesus. Meus irmãos, eu prometo que não vou ser cansativo hoje pela manhã, tendo em vista que vocês já estavam participando da escola bíblica dominical, e isso é muito bom. Então nós queremos ser mais prudentes. Eu já ministrei aqui sexta, 1h e pouco, ontem mais 1h e pouco, e aí vocês já estão cansados, né, de ouvir o pastor Claudinei. Mas eu lhe prometo, mais uma vez, que Deus tem uma palavra para o seu coração e que a sua vinda não será vã aqui esta manhã. E eu nunca vi ninguém vir à casa de Deus e voltar para casa de mãos vazias. Livro de Esther, capítulo de número 1, versículo de número 10, se você encontrou, diz amém. Diz assim: e ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Neumã, a Bizta, a Arbona, a Bigtar e a Abagtar, a Zetar e a Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois ela era extremamente formosa. Versículo 12 diz assim: porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, e segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira contra ela. Capítulo de número 2, versículos de número 12, diz assim também: em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de ser tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os seus dias de seus embelezamentos, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com os perfumes em ungüentos, no uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, e a ela se dava o que desejasse levar consigo para se apresentar à casa do rei.
À tarde entrava e pela manhã tornava segundo a casa das mulheres. Sob a vistas de Sagaz, o eunuco do rei, o guarda das concubinas, não tornava mais ao rei, salvo se o rei assim desejasse, e ela fosse chamada pelo seu nome. E Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse a Hegai, o eunuco do rei, guarda das mulheres. E Ester alcançou favor de todos quantos haviam. E assim foi levada Ester ao rei de Assuero, a casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor, benevolência, mais do que todas as outras virgens. E o rei lhe pôs na sua cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Amém? Diga comigo: Senhor Jesus, eu preciso que a sua palavra seja profecia para a minha vida essa manhã. Amém. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, eu quero esta manhã trazer uma palavra subordinada ao tema: a igreja Vasti e a igreja Ester. Qual dessas duas igrejas você pertence? Quando nós olhamos para o texto sagrado e os versículos que lemos nesta manhã, para entendermos e para compreendermos os dois textos, precisamos conhecer o contexto em que estava vivendo a nação neste período. A Bíblia diz que o rei, olhe para mim, que está reinando é Assuero ou Xerxes, e a Bíblia diz que ele reina sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Se você estiver estudando filosofia numa faculdade, é normal você encontrar alguns escritores como Heródoto, que fala de 20 satrápias. E uma vez um menino me perguntou: pastor Claudinei, Heródoto, historiador grego, fala que Assuero era rei sobre 20 satrápias e não sobre 127 províncias. Pastor, a Bíblia está errado. E eu olhei para ele e disse: olha, meu filho, a Bíblia nunca estará errado. Quando Heródoto fala de 20 satrápias, seria mais ou menos hoje 20 estados, e dentro desses estados existem as cidades. E a Bíblia é clara quando ela diz que ele é rei sobre 127 províncias, da Índia até a Etiópia. Diz o texto sagrado, olhe para mim, que no 3º ano do seu reinado, já que o reino de Assuero é um reino próspero, a história diz que Assuero ele reina com equidade, com equilíbrio. Assuero reina não somente para o rico, mas ele reina com
favor para com o pobre. E isso é tão verdade, porque ele vai permitir que os judeus permaneçam na sua terra. Todos nós somos sabedores que diz a Bíblia que no ano 539, quando termina o Império Babilônico, a ordem do rei Ciro é: aos judeus que estão em Babilônia, vocês podem voltar para casa. Mas alguns judeus já tinham constituído família em Babilônia e eles vão permanecer. E somos sabedores que termina o Império Babilônico e começa o Império dos Medos Persas. E esses judeus continuam morando, habitando nas terras. E o rei Assuero vai permitir que eles continuem morando e habitando nas suas terras. E diz a Bíblia que no terceiro ano do seu reinado, Assuero, vendo que o reino é próspero, percebendo que há paz sobre as suas terras, ele resolve fazer um banquete. E nesse banquete ele vai convidar aos homens, aos príncipes, aos governadores das províncias, aos prefeitos, para que venham à sua festa em Susana, capital. E ali a festa terá duração de 6 meses, ou seja, 180 dias. São 180 dias, 6 meses de festa, que apenas os príncipes, os nobres, os prefeitos, governadores participam. Mas diz a Bíblia que ao cabo dos 180 dias, Assuero percebe que o povo não está participando, que a classe mais baixa não está participando. E então ele resolve fazer mais 7 dias de festa. E agora ele vai convidar a todos os povos, todos os homens, todas as mulheres, sejam do alto escalão como do baixo escalão, para participar da sua festa durante 7 dias. Aí nós lemos o versículo de número 10, que ao 7º dia, ou seja, no último dia da festa, do período da última semana, depois dos 180 dias, nessa última semana, diz o versículo de número 10, e ao 7º dia, diz a Bíblia que estando o coração do rei alegre, tomado do vinho, ele vai fazer uma besteira tão grande. E eu gostaria de lhe explicar algumas verdades aqui esta manhã. Qual, pastor? Quando a gente olha para o livro de Provérbios, capítulo de número 31, há um conselho de uma mãe para o rei Lemuel. E esta mãe dá 3 conselhos para seu filho. E o primeiro conselho que essa mãe dá para o seu filho é: meu filho, se você quiser ter sucesso como rei, não dê às mulheres a tua força. Sabe o que essa mãe está dizendo para o seu filho Lemuel, o rei? Meu filho, não dê às prostitutas a tua força, não conte às mulheres da vida os teus segredos, porque se você entrar por esse caminho, você vai perecer. Mas o segundo conselho que a mãe dá para o seu filho, o rei Lemuel, está lá em Provérbios 31, depois você lê em casa. O segundo conselho é: meu filho, aparta de ti o vinho, aparte-se da bebida
forte, fica longe da bebida forte, para que você tenha sucesso na sua história. Agora o texto diz assim, que Assuero está com seu coração alegre do vinho. Provavelmente os historiadores confirmam que ele está ébrio, e quando a pessoa está bêbada, ébrio, ela perde os sentidos, ela perde os contatos, e é no momento que ele vai tomar um conselho e vai tomar uma atitude que vai envergonhar a ele e a todos os príncipes e os nobres que estão presentes. A Bíblia diz que quando ele está bêbado, ébrio, diz o texto e a história confirma, que ele vai chamar um dos eunucos e vai dar um conselho, ou melhor, um pedido, e o pedido é: desce até onde está acontecendo as festas das mulheres, e eu quero que você pegue a minha esposa, a rainha Vasti, e eu quero que você me traga até a minha presença. Agora, eu disse há momentos atrás que o rei Assuero é um rei que ele reina com equilíbrio, mas agora está o seu coração alegre do vinho, ele está bêbado, está ébrio, e quando ele diz para o eunuco: traga a rainha Vasti, a história diz, e eu não preciso aqui inventar e dizer mentira, mas a história diz, e pelo menos 6 comentários que eu poderia citar provam o que eu vou dizer. Quando ele olha para o eunuco, ele diz: traga a rainha Vasti, mas eu quero mostrar a beleza dela aos príncipes e aos nobres. Quando vocês trouxerem a rainha Vasti, ela precisa estar nua, apenas com a coroa na sua cabeça, usando alguns ornamentos de ouro, para que eu possa me gabar da beleza que tem a minha esposa. A Bíblia vai dizer que quando o servo eunuco vai até a rainha Vasti e diz a ordem do rei Assuero para que ela se apresente nua, apenas com a coroa na cabeça, ela vai olhar para o eunuco e vai dizer: eu não vou, não, eu não posso me apresentar assim. Por quê, pastor? Porque era costume naquela época, mesmo para um povo pagão, as mulheres andavam bem vestidas, é normal. Até hoje, se você for para o Oriente, você vai ver uma judia bem vestida, os vestidos são longos, e esta era a prova que até os pagãos, as mulheres se vestiam bem ornamentadas, bem vestidas. Quando ela recebe a ordem de se apresentar, ela diz: eu não vou, não. Mas ela não vai não simplesmente pelo fato de ser nua ou de estar nua diante do rei. A história diz, olhe para mim, que ela tinha um problema de pele chamado dermatite, que é uma doença de pele que causava vermelhões, mancha no corpo. E todos nós sabemos que naquela época a medicina não era tão evoluída como a nossa. Toda mancha de pele era cometido, ou melhor, era conhecido como lepra. Então, se ela entrasse na presença de Assuero daquele jeito, o rei Assuero ia olhar para ela e logo ia identificar a doença, a dermatite, o problema de pele. Agora olhe, deixa eu te explicar uma coisa. Você pode dizer: pastor Claudinei, como é que das outras vezes ela se apresentava ao rei Assuero e o rei não desconfiava de nada? Simplesmente o seguinte acontecia: as mulheres tinham um processo de purificação, o rei não chamava a esposa, ela não podia entrar a qualquer momento. É por isso que a Bíblia vai dizer depois que a rainha Esther vai dizer: olha, eu não posso me apresentar ao rei, porque senão ele manda me matar. Por quê? Porque ele só pode entrar na presença do rei se for convidado. Então a história diz que para se a rainha Vasti se apresentar ao rei, ela precisava de um tempo para se apresentar, e nesse tempo ela se purificava, ela passava por todos os processos de limpeza. Então olhe para mim, você vai entender o que eu quero pregar esta manhã. Ou
seja, quando ela ia na presença do rei Assuero, ela conseguia maquiar, ela conseguia esconder a sua doença de pele. Mas agora o eunuco está dizendo: não dá hora para maquiar, não dá hora para esconder o problema da lepra. Você tem que vir agora nua e se apresentar diante do rei Assuero. A Bíblia diz que a rainha Vasti olhou e disse: não dá, se eu for agora eu vou morrer, eu preciso maquiar, eu preciso cobrir a minha doença. Aí Deus me deu uma revelação em cima desse texto. A igreja Vasti é a igreja que não pode ser arrebatada. Por quê, pastor? Porque se hoje tocar a trombeta, ela vai dizer assim: hoje não dá, Jesus, eu preciso maquiar e esconder a minha dermatite, eu preciso esconder a minha lepra, eu preciso esconder o meu pecado. Mas a igreja Esther é diferente. Quando o rei diz: se apresenta, ela olha e diz: demorou, eu já estou preparada faz 12 meses, eu posso entrar a qualquer momento. A igreja Vasti, a igreja que precisa maquiar. A igreja Vasti é a igreja que precisa esconder. Aí vem para a reunião, se maquia, coloca um terninho de pastor, coloca um terninho de obreiro, vem aqui maquiadinho, carinha de crente, de ovelha. Mas se o arrebatamento acontecer, ele está dizendo: não dá, eu tenho que esconder, eu tenho que maquiar. Deixa eu consertar algumas coisas, deixa eu arrumar algumas coisas, porque se eu me apresentar assim, eu não subo, eu não sou arrebatado. A igreja Vasti está dizendo: Vasti, eu não posso me apresentar nua, porque se eu me apresentar assim, o rei Assuero vai me rejeitar e eu posso ser morta. Eu não vou me apresentar. A Bíblia vai dizer que passam-se 3 anos, é o 7º ano do reinado do rei Assuero. Então ele dá uma ordem: procure moças virgens. Flávio Joséfo diz que aproximadamente 300 jovens se apresentam ao rei Assuero. Quando essas jovens passam por um processo de limpeza e de purificação durante 12 meses, ou seja, 1 ano, se purificando para se apresentar ao rei apenas uma vez. E tem gente por aí pregando balela, dizendo para se encontrar com Deus é de qualquer jeito, de qualquer forma. Está enganado. Para se apresentar diante do Rei dos Reis, precisa de um processo de limpeza, de purificação, de santificação. O problema é que hoje a gente não pode pregar mais sobre santidade. E alguém diz assim: se pregar sobre santidade, a igreja esvazia, pastor. Se falar sobre mudança de vida, a igreja vai se esvaziar. E a gente viaja por esse Brasil e fora, e a gente vê que a pastorada que abriu a porta, soltou a doutrina, soltou, está os bancão da igreja tudo vazio, passando necessidade. Você quer ver uma igreja cheia? Pregue santidade, pregue palavra, busque os dons do Espírito, porque é Deus que está no controle. A igreja Vasti é a igreja que precisa maquiar. E a Bíblia diz que ao cabo de 12 meses, o rei Assuero chama o seu eunuco e diz assim: vai lá e chama uma das jovens para que ela se apresente. A Bíblia diz que ele se apresenta até Esther, ou Radassa. Olha para Radassa e diz: o rei está te chamando. Radassa olhou e disse: tem problema não, não preciso maquiar nada, tenho nada para esconder. Glória a Deus! Oh glória, eu posso entrar a qualquer momento, e é hoje, oh glória.
E a Bíblia diz que quando ela se apresenta ao rei, diz a Bíblia que ela alcançou favor, benevolência do rei Assuero, mais do que todas as outras virgens. E a Bíblia diz que ela se torna rainha no lugar de Vasti. Aí eu preguei tudo isso, esta introdução, para te falar que a igreja Vasti não está preparada, vai ficar, mas a igreja Esther está pronta para ser arrebatada. Como é uma manhã de estudo, aí você pode dizer: pastor Claudinei, como é que eu sei que Jesus vai voltar? Como é que eu posso ter certeza de que Jesus vai voltar para buscar a igreja Esther? É simples, o próprio Jesus afirmou isso. São João capítulo 14, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não vos teria dito: vou vos preparar lugar. Sabe por que a igreja Esther está pronta e esperando o arrebatamento da igreja? Porque Jesus prometeu que voltaria para nos buscar. Por que é que eu creio no arrebatamento, pastor? Porque os anjos pregaram isso. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, diz a Bíblia que no dia da ascensão de Cristo, quando Jesus está sendo recebido no céu, 2 anjos descem e se apresentam, aproximadamente 500 irmãos, e diz assim: irmãos galileus, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus, da mesma forma que subiu, ele também há de voltar. Porque que eu creio no arrebatamento da igreja, pastor? Por causa do ato da ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, verso 16. Todas as vezes que comerdes o meu pão e beberdes o meu cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Todas as vezes que participamos, nós estamos dizendo que nós acreditamos que Jesus vai voltar. Por que eu creio, pastor, que Jesus vai voltar? Por causa dos acontecimentos bíblicos. Nós temos na Bíblia Sagrada inúmeras provas que mostram, que comprovam a volta do Senhor Jesus. Eu poderia falar do Antigo Testamento, apesar de você não encontrar a palavra arrebatamento no Antigo Testamento, mas nós temos símbolos do arrebatamento. Noé é um tipo de arrebatamento, Ló é um tipo também do arrebatamento da igreja, Elias e Eliseu também é um tipo do arrebatamento. Eu poderia falar de Salomão e a Sulamita, que também é um tipo do arrebatamento da igreja. E a história diz, segundo o historiador Maipirman, um historiador judeu convertido ao cristianismo, que um certo dia Salomão, querendo saber se o povo lhe reverenciava não apenas na sua presença, mas também na sua ausência, diz que ele chama um dos servos e diz assim: me traga uma roupa de pastor de ovelha, porque eu quero sair no meio da nosso povo em Jerusalém, e eu quero ver se o povo me respeita e me honra, mesmo quando não está na minha presença. O historiador Maipirman, convertido ao cristianismo, diz que Salomão se veste de pastor de ovelha. Quando está saindo porta fora do palácio, os guardas não o reconhecem, porque a profissão de pastor era a profissão mais humilhante daqueles dias. Diz que ele caminha o dia todo pelas ruas de Jerusalém e ninguém o reconhece como o grande rei de Israel.
A história diz que no final do dia, tardezinha, quando o sol já estava se pondo, ele chega até os seus vinhedos, onde era produzido vinho para sua mesa. Diz que quando ele está se aproximando, ele vê uma mulher, uma moça de pele amorenada, queimada pelo sol do deserto. Diz que ele olha para ela vestida de vestimentas brancas, pisando uvas no lagar, e ele diz assim: olha, minha filha, eu estou observando que todos os demais trabalhadores já foram para casa. Por que é que você continua trabalhando? Já o sol já se pôs. Diz que ela olhou para aquele pastor de ovelhas sem saber que era o rei de Israel, e disse assim: sabe por que eu continuo trabalhando? Porque eu não trabalho pelo salário que eu recebo, mas eu trabalho pelo amor que eu tenho para com o rei de Israel. Eu tenho uma notícia: tem muita gente itinerante por aí, e tem muito pastor que só pensa nisso aqui. É verdade, tem pastor ruim, tem pastor que não tem nada de Deus, mas eu preciso te dizer que ainda tem pastor crente, ainda tem pastor que lê a Bíblia, ainda tem pastor que ora, ainda tem pastor que não mete a mão no dinheiro da igreja, ainda tem pastor que trabalha pelo amor que ele tem para com o seu Deus. A história diz que então aquele pastor de ovelha, que é Salomão, pergunta àquela moça: mas eu estou vendo que você trabalha de roupas brancas, de linho branco, sendo que aqui não é comum. Quem deve trabalhar no lagar pisando uva deve trabalhar com roupas escuras, porque é normal quando o mosto da uva, quando o suco da uva mancha as vestimentas, ninguém trabalhava de vestes brancas. Mas Birman, no seu livro História através da Bíblia, se você quiser adquirir, diz que então aquela moça olhou para aquele pastor de ovelha sem saber que era o rei de Israel, e disse: pastor de ovelha, sabe por que eu trabalho de roupa branca? Porque eu ouvi falar em toda Jerusalém que um dia o rei de Israel, Salomão, vai sair do seu trono e vai visitar o seu vinhedo, e eu trabalho de branco, porque quando ele vier visitar o vinhedo, eu quero que ele me encontre apta para esse encontro. A história diz que então aquele pastor de ovelha pergunta para ela: e quando o mosto da uva mancha a tua vestimenta? Ela diz: é normal, porque eu estou pisando uva, é normal o mosto, o suco da uva manchar. Mas o senhor está vendo aquele rio lá, pastor de ovelha? Quando mancha minha vestimenta branca, eu corro depressa até aquele riacho e lavo as minhas vestimentas, porque quando o rei voltar, eu quero que me encontre com minhas vestes limpas. Eu preciso te dizer esta manhã: o mosto do pecado é até normal manchar a tua vestimenta, mas faça como a sulamita, corra no rio da graça e se banhe na graça de Deus, para que quando ele voltar, você possa estar com suas vestimentas brancas. A história diz, segundo Mike Birman, que ele olha para aquela moça de pele morena e diz para ela: olha, eu vou me revelar a você, eu não sou pastor de ovelha, eu estou disfarçado, eu sou o rei de Israel, mas eu vou fazer uma promessa para você, sulamita: continue pisando uvas no lagar, porque eu vou voltar para o palácio 7 tempos, e daqui a 7 tempos eu voltarei aqui, e eu te levarei para morar comigo no palácio em Jerusalém. Diz a Bíblia, a história diz, segundo Mike Birman, que o rei volta para sua casa, para o seu palácio. Passa-se 7 tempos, 7 anos depois, ele chama a sua carruagem, ele chama os seus soldados, e os soldados perguntam: vai aonde, rei de Israel? E ele diz: eu vou visitar o meu vinhedo.
Diz que ele sobe na carruagem, e a carruagem traz o grande rei de Israel, Salomão, e diz que para diante do seu vinhedo. Segundo Maipirman, diz que o rei de Israel levanta a cabeça e grita: ó amada minha, amada minha. Segundo Maipirman, diz que a sulamita de branco pisando uvas no lagar levanta a cabeça e faz assim: eu conheço esta voz, é a voz do meu amado. Vinde, beije-me com os beijos da sua boca, cantares um em um. A história diz que ela vai ao encontro do rei de Israel. Pastor, eu não entendi nada, vai entender agora. Jesus já esteve aqui como pastor de ovelha, e nós olhando para ele, disse o profeta Isaías, não tinha beleza para que o desejássemos. Ele andou e ninguém o reconheceu, mas Jesus fez uma promessa para a sua igreja: continuem pisando uvas no lagar, porque eu vou ir lá, mas eu voltarei novamente. Mas quando eu voltar, eu não vou vir mais como pastor de ovelha, mas eu voltarei como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu estou lhe dizendo esta manhã que daqui a pouquinho tempo, diz a Bíblia, que o céu vai se rasgar, a trombeta vai tocar, e o noivo amado olhará para a terra e gritará: ó amada minha, vinde ao encontro do noivo. Essa é a maior esperança da igreja, a esperança de nos encontrarmos com o noivo amado. Eu poderia falar de tantos outros símbolos do Antigo Testamento. Pastor Claudinei, no Novo Testamento, me prova que Jesus vai voltar. Claro que eu lhe provo. Mateus capítulo de número 24, a Bíblia fala de sinais que conotam, que antecedem a vinda de Jesus. A Bíblia diz que o quadro apostólico se aproxima de Jesus no Monte das Oliveiras, e diz a Bíblia que Pedro pergunta a Jesus: mestre, nós sabemos que o Senhor vai voltar para o céu, nós também sabemos que um dia o Senhor voltará para buscar os seus escolhidos, mas nos diz algum sinal, para que quando esses sinais acontecerem, a gente saber que está próximo a sua volta. Jesus vai olhar para o quadro apostólico e vai dizer: quando vocês ouvirem falsos cristos dizendo eu sou o Cristo, sabeis que a minha volta está próxima. Segundo a última pesquisa, só nos Estados Unidos existem mais de 2.000 falsos Jesus, que diz que é Jesus que voltou. Se você for a Curitiba, de onde eu sou natural, você vai encontrar um tal de Henrique Cristo. Aí você diz: mas pastor, é um louco. Mas se você for no bairro Boqueirão de Curitiba, ele tem um grande templo, e aos domingos é superlotado. Quando gente olhar para isso, sabei que eu estou às portas para buscar a minha igreja. Jesus continuou dizendo, ele falou de maremotos, ele falou de terremotos, ele falou de fome, e é verdade que a fome está varrendo a terra, mas nunca se falou em tanta fome como nos dias de hoje. Aí eu me lembro do pastor Túlio Barros, quando uma certa feita ele estava na Índia, e o pastor Túlio Barros contou que ele olhou de dentro da lanchonete aproximadamente 40, 50 homens catavéricos que brigavam e olhavam para o pastor Túlio Barros, porque na Índia tudo é Deus, vaca é Deus, cobra é Deus, o único
animal que pode se comer na Índia é a galinha, e o pastor estava comendo uma coxinha de galinha, e ele olhava 40, 50 homens catavéricos brigando e olhando para ele, e ele perguntou para o guia turístico: por que aqueles homens brigam e olham para mim? E o guia turístico disse: olha, pastor, é porque eles estão já disputando no braço para ver quem vai ficar com o ossinho da galinha que o senhor está comendo, porque a fome está varrendo a terra. Mas dê glória a Deus se quiser. Por que, pastor? Porque tem uma promessa para a sua igreja. O salmista disse: eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu estou dizendo para você esta manhã: há uma crise financeira no Brasil e por estas terras afora, mas tem uma promessa de Deus para ti: não vai faltar farinha na tua panela, não vai faltar azeite na tua botija. Você vai ver gente caindo, sucumbindo do teu lado, mas na tua casa a mão de Deus te fará triunfar. Ele falou de fome, ele falou de terremotos, ele falou de nação contra nação, ele falou de pestilência, pestes, doenças que dia após dia surgem. Ele falou de multiplicação da ciência, que a ciência se multiplicaria. Ele falou, e desse texto eu gosto para a gente terminar, Mateus capítulo 24, versículo 32: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo as portas. Quando Jesus está falando aqui da figueira, ele está falando de Israel. Todos nós somos sabedores que o povo de Israel viveu sem pátria, sem bandeira durante 1878 anos, mas em maio, no dia 14 de maio de 1948, e o último voto, o voto de um gaúcho que voltou, o Estado de Israel voltou a existir. Ou seja, 70 anos atrás, a figueira voltou a brotar. E Jesus está dizendo: quando vires estas coisas acontecerem, sabei que está próximo a minha volta. Desculpe a minha sinceridade, eu não entendo como que tem crente brincando de ser crente, quando a Bíblia diz que todos os sinais já se cumpriram da sua vinda. Eu não consigo entender. Oh, querido irmão, é bom que você tenha carro novo, é bom que você more na melhor casa de Tangará, mas não se esqueça que tudo aqui é passageiro. Nós não somos daqui, nós temos uma cidade eterna, como foi louvado esta manhã, que espera luz. Todos os sinais, 119 sinais que os escatológicos fizeram uma somatória, todos já se cumpriram. Que é um conselho esta manhã: se prepare, porque Jesus está voltando. O problema nosso é que a gente pregava mais sobre arrebatamento, só que pregação sobre arrebatamento não dá ibope. O problema nosso é que a gente precisa hoje, parece que ouvir: toma a chave disso, toma a chave daquilo. Quando se fala em arrebatamento, dá-nos calafrio, dá vontade de levantar e ir para casa. Mas o arrebatamento será uma realidade. Será o dia mais extraordinário, quando a igreja for tirada, arrancada desta terra com força e violência.
Eu imagino como será esse dia, quando a Bíblia nos diz, tudo nos prova, que milhares de pessoas serão arrancados da terra. Olhe para mim, eu fico pensando como será esse dia para a igreja, o glorioso dia do encontro com o noivo. Porém será um dia de grande angústia para aqueles que ficarem. Imagine os carros sem os seus motoristas, imagine os aviões sem os seus pilotos. E eu conversava com um sobrinho meu que é piloto da TAM alguns anos atrás, e eu perguntava: Daverson, é verdade que hoje nos Estados Unidos não pode ter 2 pilotos evangélicos? E ele disse: sim, tio, é verdade. A cada 6 meses o piloto de aviação, ele precisa passar por um teste psicológico, porque eles acreditam que nesses 6 meses algum deles pode estar depressivo. E você já pensou, um piloto depressivo resolve se matar e matar todo mundo? Então a cada 6 meses ele tem uns testes de psicologia, eles passam por um teste psicológico. E ele estava me dizendo: meu tio, a cada 6 meses há uma pergunta, e a pergunta é: você é evangélico? Você é cristão? Porque lá nos Estados Unidos hoje o que acontece é o seguinte: não pode ter um piloto evangélico e o outro copiloto também for evangélico, ou o piloto é cristão e o copiloto não é. Aí meu sobrinho disse assim: mas tio, de vez em quando dá errado, porque a cada 6 meses o teste, e nesse período de 6 meses, de vez em quando eu entro na cabine, quando ele faz os voos internacionais, e o piloto que está do lado, ou o copiloto, me estende a mão e diz assim: a paz do Senhor. Aí eu olho para ele e digo: o que aconteceu? Até ontem você não era, mas agora eu sou crente. Imagine como será esse dia, aviões caindo do céu. Imagine nas maternidades, quando o obstetra está preparando o parto para tirar a criança do ventre, e o obstetra cortar a barriga da mãe para tirar. Quando vai tirar, a criança desapareceu. Ele levará a mão na cabeça: o que é isso? O que aconteceu? Imagine naquele dia, quando chegarem na sala dos hospitais, aonde as crianças recém-nascidas ficam dentro das incubadoras, e o meu filho Israel ficou lá 2 dias na incubadora. Imagine as enfermeiras entrando nas salas das incubadoras e olhando, e cadê os recém-nascidos? Desapareceram todos. Haverá um grito de dor, haverá um grito de ai. E eu imagino algum desviado dentro do hospital, olhando e dizendo: eu sei o que aconteceu, eu sou desviado da igreja, foi Jesus que voltou. Será um dia glorioso para quem sobe, porém será um dia terrível para quem fica. E naquele dia a igreja subirá, porque a nova Jerusalém, diz a Bíblia, que desce do céu. Então quando eu prego que Jesus está voltando, eu não estou mentindo, porque a nova Jerusalém está descendo do céu. Para você entender, quando chegar a 7 anos antes de chegar na terra, ela parará nos ares, a nova Jerusalém ficará como um desses lustres pendurado, e nesse momento a igreja vai subir para entrar na nova Jerusalém. E aí eu gosto do que diz a lei da física. Olhe para mim, o que é que a lei da física diz? A lei da física diz que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço.
aí vai acontecer e se cumprir Apocalipse capítulo 12, verso 12, quando a Bíblia diz: alegrai os céus e regozijai-vos, porque a igreja sobe ao vosso encontro. Aí no verso 12 continua dizendo: mas ai da terra, porque o diabo desceu até vós. Como assim, pastor? Me explica. Eu te explico rapidamente. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. A Nova Jerusalém desce, a igreja sobe. Quando a igreja sobe, nós sabemos que hoje os demônios não estão no inferno, os demônios estão nos ares. É por isso que a Bíblia diz em Efésios que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os potestades e principados que estão nas regiões celestiais. Daniel diz que ele estava orando e Deus mandou Gabriel para trazer a resposta para Daniel, e diz a Bíblia que quando o anjo Gabriel desceu, não pôde passar por causa dos demônios. Deus chamou Miguel, Miguel abriu espaço, Gabriel desceu e disse: homem muito desejado, desde o primeiro dia que tu estava orando, a tua oração chegou lá em cima. Eu fui enviado para trazer a resposta, mas eu não pude passar por causa das potestades, dos principados que estão nas regiões celestiais. Mas dê glória a Deus se quiser, porque pastor, quando a igreja subir, a Bíblia diz: ai do que habitam na terra, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. A igreja sobe, o diabo e seus demônios descem para a terra. Diz a Bíblia: sabendo que lhe resta pouco tempo, será terrível para quem ficar. Os 3 primeiros anos e meio ainda haverá uma falsa paz. Os últimos 3 anos e meio, que é chamado de a grande tribulação, quando a Bíblia diz que os demônios que estão presos em Judas capítulo 1 verso 6 serão soltos. E esses demônios são tão terríveis que quando Jesus foi expulsar os demônios dos gadarenos, e diz a Bíblia que Jesus disse a eles, lançando uma palavra, diz que eles suplicam a Jesus dizendo: não nos mande para o inferno, permite a gente entrar naquela manada de porco, porque esses demônios são tão terríveis que até os demônios têm medo deles. Mas no dia da grande tribulação serão soltos e vão atormentar a terra. A Bíblia diz que será então derramado as 7 taças da ira de Deus. A Bíblia diz que a morte fugirá por 5 meses. A Bíblia diz que choverá do céu pedras do peso de um talento, aproximadamente 32 quilos. Imagine quão terrível será. Mas pode dar glória a Deus esta manhã, a igreja não estará mais aqui, nós estaremos com Cristo. Você tem esta esperança? É por isso que a gente canta mais ou menos assim: muito em breve vai sair que diz, cante, era um povo que aqui muito sofreu. Esse povo era. Você tem essa esperança? Então cante. Onde está aquele povo barulhento? Glória. Onde está? Muitos vão dizer nesse momento: aquele povo embora. Onde está
Depois desse grande acontecimento, muitos crentes desviados, será tarde demais, procurando os irmãos para reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Fica de pé. Onde está aquele povo barulhento? Eu quero ir para o céu. Onde está que não se vê nem o irmão? Você tem essa esperança? Alguém como nós, Glória. vai dizer assim, aquele povo foi embora pra Sião. Será um dia extraordinário para a igreja. Quando a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, os mais, os filhos terão que dar conta dos corpos dos salvos. Glória a Deus. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. E então se cumprirá o que diz a Bíblia: o que é mortal se revestirá de imortalidade, e isso que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Glória a Deus. Eu ainda tenho um desejo de ser arrebatado. Me desculpe a sinceridade, parece que está tão bom viver aqui. E um dia desses, o pastor Ciro, jovem, chegou para mim e disse: pastor, eu estou orando para Jesus não voltar agora. Eu disse: para quê, rapaz? Ele disse: pastor, disse que é tão bom casar que eu quero casar. Eu disse: meu filho, você vai ter que se converter de novo, porque a nossa prioridade deve ser o céu, gente. Mesmo chorando, mesmo lutando, mesmo doente, não abra mão. Glória a Deus. Eu quero orar com você esta manhã. Talvez as suas vestimentas foram manchadas por algum pecado, e você sabe porque a tua consciência está falando aí agora com você, que se ele voltar hoje, você fica do jeito que está. Então você vai lavar a tua vestimenta no rio da graça, porque hoje ele não é juiz, ele é advogado, mas aquele dia ele será juiz. Então você vai ter a oportunidade esta manhã de derramar a sua alma, de falar com ele, de dizer para ele que o teu desejo é de estar com ele. Que nós possamos esta manhã dizer: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Do que me adiantaria ser pastor se não for arrebatado naquele dia? Do que me adiantaria ser pastor, pregar e ver gente ser curado, profetizar e ver milagres acontecendo, como eu tenho visto no meu ministério, paralítico andar, pessoas sendo curadas do câncer, literalmente. Do que me adiantaria tudo isso? Dizer que Jesus me batizou com 5 anos de idade, que estou pregando desde os 8 anos, que trabalho com igreja, atendendo igreja desde os 16 anos de idade, se naquele dia não for arrebatado. Porque a Bíblia diz que é muito melhor o fim das coisas do que o começo delas. Não basta começar bem, você precisa terminar bem. Então ore a Deus, fale com Deus essa noite, essa manhã. Se você quer sair do seu lugar e estar em pé diante desse altar para fazer uma nova aliança com Deus, eu te convido a sair do seu lugar
E nós vamos orar juntos, porque o céu nos espera.